Fala galera, beleza? Mais um TM News na área, mais um TM News com muita informação para a gente falar mais uma vez de Vasco. E porque tem muita notícia chegando aqui, o Vasco aí que pode perder 3 jogadores no meio do ano por conta da Copa do Mundo, já vou dizer quem são. Tem Vasco e Bahia torcida esgotando os ingressos, incrível, dando resposta para a dupla Fla-Flu. E também os 4 jogadores que o Vasco quer no meio do ano. Vamos falar de tudo isso, mas antes da gente começar o vídeo, peço para você que se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. É só clicar nesse botãozinho aqui embaixo em inscrever-se e também me siga nas redes sociais, tá passando aqui embaixo, @Thiago Mocova, que também você me ajuda muito, me segue lá, tô sempre postando notícias e também se inscreve no canal, que isso ajuda muito. E agora, vamos fazer o seguinte, agora, bora pro vídeo, vamos lá. Bom, galera, vamos começar falando de Vasco e Bahia, né? Além dos ingressos que já estão completamente esgotados. O Vasco esgotou, a torcida do Vasco esgotou os ingressos para o jogo contra o Bahia simplesmente em 2 dias, em 48 horas, o Vasco esgotou. E o Luiz Melo falou que vai querer o jogo contra o Santos no Maracanã e já vai notificar o Flamengo. O que eu acho muito bacana, porque a torcida do Vasco comprou a ideia e deu a resposta. O Vasco, que está acostumado sempre a ser desafiado pelos seus rivais, e mais uma vez deu uma resposta à altura, tá? Fica dando resposta à altura, que vai lá e enche em São Januário. 20 mil ingressos já foram emitidos, o estádio vai estar lotado, ingressos esgotados em menos de 2 dias. E aí a gente pode até mostrar aí que o Flamengo e o Fluminense falaram que o Vasco não conseguiria botar 20 mil pessoas no Maracanã em todos os jogos. E em São Januário, mais uma vez, ingressos esgotados. Os sócios, até alguns ficam meio pé da vida porque não conseguem ver o jogo. Então, mais uma vez, o Vasco aí para cima. A torcida do Vasco vai empurrando o time e esse jogo pode ser muito importante. Porque caso o Vasco ganhe em uma combinação de resultados, o Vasco pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nessa terceira rodada. E caso isso aconteça, já é um presságio, um bom presságio para o Vasco, que tem um time competitivo, e cada ponto conquistado nesse começo de campeonato vai ser muito importante lá na frente, na briga pela Libertadores. Uma coisa que vai acontecer nesse jogo, o Capasso deve voltar para o time, a saída do Bambu, e ou Marlon Gomes ou Orediano devem entrar no meio de campo ali na função de camisa 10. O time do Vasco deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim. Lateral direita, Pumita. Capasso e Léo Pelé. E na esquerda, o Piton. Na volância, Jair e Andrei. E ali na frente, ou Marlon Gomes ou o Orediano. Na ponta direita, Gabriel Peck. Na ponta esquerda, Alex Teixeira. E lá na frente, Pedro Raul. Então, Orediano ou Marlon Gomes devem ser titulares à saída do Rodrigo. Por que disso aí? Porque o Vasco vai ter que propor mais jogo contra o Bahia. E vamos passar agora para a convocação da seleção sub-20. A gente sabe que o Ramon Menezes, esse técnico do Vasco, é o técnico tanto da seleção titular, principal, interinamente, mas também é técnico da seleção sub-20. Fez aí algumas mudanças nos últimos amistosos e o Vasco pode perder 3 jogadores para o Mundial. Deles, 2 a gente já sabe quem são: Andrei, que deve ir para o Chelsea, e o Marlon Gomes, que também já está bem cotado para entrar aí, já está praticamente convocado. E o Ignaldo, que fez boas partidas na seleção sub-20. Ignaldo, que não está ainda crescendo no Vasco, ainda não conseguiu achar o seu futebol dentro do Vasco da Gama, mas é um bom jogador, é um menino que eu tenho certeza que no futuro vai dar muitas alegrias para a torcida, porém deve ir também para o Mundial Sub-20, que vai ser disputado agora no meio do ano, e pode fazer falta, logicamente. É um jogador que é rápido, ágil. Falta ali alguma decisão um pouco mais acertada, mas isso aí com maturidade, com o tempo, vai começando a tomar. Porém, vai também provavelmente desfalcar o Vasco, assim como o Andrei e Marlon Gomes. Então, o Vasco vai ter que se virar aí para conseguir fazer uma mistureba sem Andrei. Deve ficar o Rodrigo e o Barros talvez também deva voltar para esse time titular, além do Orediano, que consegue jogar ali no meio de campo. Então, o Vasco pode perder esses 3 jogadores. Falando em jogadores que o Vasco vai perder, vamos falar quem que o Vasco pode contratar, porque o Vasco vai atrás de mais 4 contratações no meio do ano. O Vasco está aí buscando mais 2 volantes, um ponta e um meio de campo, tá? Então, o Vasco busca aí mais 2 volantes,
um ponta e um meio de campo, camisa 10, famoso camisa 10. E vamos começar aqui com um dos volantes, o Alan. Vou falar da situação do Alan. O Alan, o Vasco quer ele no meio do ano. O Vasco vai tentar uma proposta no meio do ano, mas o jogador quer voltar para o Vasco. Inclusive já teve mudança para o Rio de Janeiro, já teve as coisas enviadas ao Rio de Janeiro, mas é mais provável que ele só consiga a liberação do Alvanda no início da temporada de 2024. Isso porque o Alvanda ainda disputa alguns jogos do campeonato e também da sua liga continental. Então o Alvanda não deve liberar o jogador no meio do ano, mas logicamente se o Vasco oferecer um dinheiro a mais, pode ser que venha. A situação do Alan é muito boa, é um bom jogador, saiu do Everton para ir para o Alvanda e vem fazendo bons jogos lá. Agora a situação de um que está na capa também é do Rames Rodrigues. A diretoria do Vasco tem muito interesse no Rames, gente. A diretoria do Vasco estava estudando uma proposta de R$1,5 milhão, mas depois que o Rames Rodrigues declinou a oferta do Botafogo de R$1,6 milhão, o Vasco está refazendo uma proposta, não houve nenhuma oferta oficial até o momento, e o Vasco está preparando uma nova proposta depois do declínio dele para o Botafogo. O Vasco vai preparar, além da proposta salarial, luvas, bônus e também um projeto para ele ser a cara do Vasco durante esse período que ele estiver no clube. Pelo que eu estou sabendo, a proposta vai girar em torno de 2 anos com uma cláusula de renovação por mais um ano, ou seja, de 2 a 3 anos de Rames Rodrigues no Vasco. Logicamente, o Vasco ainda não fez nenhuma proposta oficial, o jogador vê com bons olhos uma volta à América do Sul, mas ainda não tem nada concreto para o Vasco fazer ali a oferta para o Rames Rodrigues. Porém, é um jogador que quer sim voltar para a América do Sul e também houve propostas da MLS. Agora, o projeto que o Vasco vai apresentar de conquistar Libertadores, de buscar títulos nacionais e de engrandecer a marca e ele ser a cara dessa marca, isso aí pode pesar muito no aceite ou não do Rames Rodrigues para o Vasco. E para a gente encerrar o nome do vídeo e o cara que está na frente, está no centro, que é o Cuéllar. Por que eu não botei o Rames Rodrigues no centro? Primeiro que eu não quero botar um clickbait aqui. E segundo, que o Rames ainda é uma negociação muito difícil. Ele quer sim voltar para a América do Sul, porém ainda não tem nada concreto com o Vasco. Já o Cuéllar, tá? O Cuéllar está mais próximo do que nunca, pelo que eu estou sabendo, as conversas evoluíram. Ele quer voltar a trabalhar com o Barbieri e com o Abel Braga, 2 treinadores que já passaram pela vida do Cuéllar. E agora, o Cuéllar também quer voltar a morar no Rio de Janeiro. Segundo uma fonte minha lá do Rio, ele já está vendo casas no Rio de Janeiro e já tem um acordo verbal. Isso aqui de atrás faz tempo que tem esse acordo verbal com o Vasco. Mas eu fiquei sabendo que ele está vendo casas no Rio de Janeiro e talvez ele possa aí realmente já estar fechado com o Vasco. Então, o Cuéllar vai se aproximando cada vez mais. A gente já trouxe várias e várias informações sobre o Cuéllar no Vasco. E agora, essa notícia que chega, que ele está vendo casas no Rio de Janeiro, vai entrando cada vez mais ali no critério de que ele vai escolher o Vasco. Além do Vasco, Corinthians e Internacional também estão na briga. O Inter um pouco mais avançado que o Corinthians, mas também mais atrás do Vasco. O Vasco é a prioridade. O Cuéllar é a prioridade do Vasco e o Cuéllar também parece que quer retornar ao Rio de Janeiro. Como o Flamengo não mostrou interesse, ele deve realmente vir para o Vasco. E aí sim, se ele vier depois da saída do Andrei Santos no meio da temporada, ele assume a titularidade. Então, para esses 4 nomes que o Vasco busca, Cuéllar, Alan, Rames e mais um ponta, porque sabe que o Alex Teixeira está numa idade um pouco mais avançada e não vai suportar toda a temporada sozinho. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Essas foram as informações. Amanhã tem mais TM News. Amanhã, 12:30, estou de volta. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, siga minhas redes sociais, @Thiago Mocova. E amanhã eu estou de volta com mais um TM News. Deixa o seu like, se inscreve no canal e amanhã a gente está de volta. Até lá.